Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana e hoje eu quero dar uma breve contribuição no que diz respeito a falar sobre o luto. O luto é uma demanda emergente que vem surgindo agora na pandemia, né? Infelizmente, nós temos várias vidas sendo ceifadas diariamente e muitas vezes acontece dentro daquele âmbito familiar não só uma morte, mas 2 ou 3 mortes. Então a pessoa ainda está em processo de elaboração de um determinado ente querido e aí chega-se outro a vir também a falecer. E no que diz respeito a isso, nós temos 2 abordagens, né? Primeiro, nós chamamos de luto normal, que é onde a pessoa vai sim ter um momento de dor, ela vai sim sentir falta desse ente ou entes queridos, ela vai estar sofrendo, vai ter momentos aí de choro e de melancolia também, mas que é transitório. Depois nós temos o luto complicado, que hoje ele é conhecido, né, já tem estudiosos apontando e foi mudada a nomenclatura para luto demorado. É aquele luto onde a pessoa não consegue reelaborar, criar uma nova conexão com aquele objeto que foi perdido. Objeto, coisa, dentro da psicanálise, a gente nomeia, no caso aqui, a pessoa que foi perdida, aquele ente querido. E aí também dentro da literatura, na abordagem do luto, nós temos a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que ela fez um estudo onde ela apontava 5 fases do luto, né, que são elas. Primeiro, a negação, e aí a pessoa vem a se questionar, dizer, poxa, isso não pode ter acontecido comigo, isso não é verdade. Ela não aceita aquela realidade. Depois nós temos a fase da raiva, que é onde há revolta, onde a pessoa muitas vezes chega a dizer, poxa, eu fico revoltada com Deus, porque Deus fez isso comigo. Tanta gente que poderia ter ido, e aí foi logo ciclano, que era uma pessoa tão boa, e aí ela fica revoltada, né, no que diz respeito à divindade. Depois nós temos aí a fase da barganha, que é aquela fase onde a pessoa fica querendo fazer um contrato consigo ou com as divindades, né? Naquilo que ela acredita, e onde ela também chega a falar, poxa vida, será que fulano, ciclano tivesse utilizado de medidas mais higiênicas? Será que sim, teria ocorrido essa morte? Será que se eu tivesse cuidado mais? Será que se a pessoa não tivesse ido a determinado local, será que teria evitado? Depois vem a fase da depressão, que é aquele momento onde a pessoa fica apática, sem querer desenvolver as atividades normais do dia a dia, fica isolada, não quer interação social. E aí essa fase que é o que nós chamamos da melancolia. E depois nós temos a fase da aceitação, onde essa pessoa vai fazer uma transferência para um outro objeto, ou seja, uma pessoa, uma nova conexão de forma concreta e simbólica, né? Vai estar aí seguindo a sua vida de forma normal, embora sim, vai lembrar dessa perda, dessa pessoa que se foi, mas ela vai seguir adiante. Ela vai conseguir fazer uma reelaboração desse luto. E aí, uma coisa que é para ser observada, que a gente precisa entender que o luto não é depressão. Embora possa vir a ocorrer uma depressão em decorrência do luto, né, da morte, mas o luto considerado normal, as pessoas vão se ficar tristes, lembrando que há uma subjetividade, ou seja, cada pessoa enfrentará esse luto de uma forma diferente. Às vezes, dentro daquela família, 2 irmãos, tios e outras pessoas, o esposo ou a esposa que perdeu esse mesmo ente querido, cada um vai enfrentar de uma forma, porque vai depender muito da resiliência de cada um e como que cada um elaborou suas perdas, né? Durante a vida toda até o momento que ocorreu essa morte desse ente querido.
E lembrando também que essas fases elas não acontecem de forma linear. Cada pessoa vai vivê-la de uma forma diferenciada. Ela pode viver primeiro a fase da negação, como também ela pode viver primeiro a fase da raiva ou da depressão, ou uma vez ou outra retomar para aquela fase anterior. Por quê? Porque faz parte dessa reestruturação e reelaboração desse novo eu, sem aquela pessoa que antes estava ali, né, estava presente, e aí sim, depois é conseguido, né, seguir adiante. E uma outra coisa importante também nesse momento, gente, é que nós estamos vivendo esse luto coletivo e muitas vezes individual. Coletivo porque a gente assiste diariamente os noticiários e isso nos toca também, por quê? Porque poderia ter sido conosco ou poderia ter sido com o nosso ente querido. E a gente está nesse momento oferecendo, né, uma ajuda. Como que a gente pode fazer isso? É estar fazendo uma videoconferência, é estar fazendo uma ligação, é passar uma mensagem, é muitas vezes entregar um mimo na casa daquela pessoa, algo que a gente sabe que essa pessoa gosta, porque a gente vai estar aí tomando uma rede de apoio para essas pessoas. Porque nesse momento não é possível dar um abraço, aquele abraço afetuoso devido à questão do vírus, mas a gente pode sim estar se fazendo presente de uma outra forma. E a gente precisa sim manter esse elo, manter essa disponibilidade para com aqueles que nesse momento necessitam de nossa ajuda. Bem, fica aí minha contribuição, um beijo no coração e até mais.